e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Tenho um triste comunicado a fazer. Triste por um lado, bom pelo outro. O Marcelo é muito mais bonito que eu. Mas, na falta de melhor substituição, cá estou para falar de um tema que é de interesse de todos, um tema muito requisitado, que é sobre mediunidade. E tocar também num espinho. Um espinho que são os livros, alguns livros que a gente vai deixando de lado, não lê, Mecanismo da Mediunidade, por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade. São alguns livros que a gente vê a série de André Luiz no Mundo Espiritual, lê, né? E esses a gente vai pulando, vai deixando de lado. Às vezes, por achar que talvez seja muito complicado, que vai tocar em física, vai tocar em química, rudimentos, naturalmente, coisa que qualquer um pode entender. Mas, à primeira vista, quando a gente não analisa, não lê, a gente acha que não vai dar conta, que é uma coisa além do nosso poder de compreensão, quando na realidade não é. Janira falou de carta na manga, dá a impressão que é porque eu sou talvez mais baixo que o Marcelo, pequenininho, né? Cabe na manga, depende da manga, né? Bom, hoje é um dia especial. Hoje é um dia em cima da codificação espírita. Não vamos fugir à codificação, só vamos colocar alguns elementos práticos que esse livro nos coloca, alguns exemplos, algumas comparações, para a gente entender o que é esse processo mediúnico. Nós achamos que às vezes nosso parente desencarna, ou uma pessoa que a gente admira desencarna, e que ele vai para uma instância muito diferente, muito além da nossa. E, no entanto, está sem imagem o computador? Seu Valde. Vamos resolver o problema técnico primeiro. Vou tirar o cabo e colocar de novo. Para que essa comunicação ocorra, né? Porque a gente está impedido muitas vezes de se comunicar. Nos fala a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Respondem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, de que, neste sentido, sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, os espíritos nos dirigem, nos intuem, influenciam nas nossas decisões, e ainda assim nós não nos damos conta. Quem são esses espíritos? São especiais? Ou seriam essas pessoas que admiramos, que queríamos sempre junto de nós, será que eles estão junto a nós? Vamos ver no decorrer desse singelo estudo. Como ocorrem essas comunicações? Por ondas e percepções. Quando eu estou aqui falando, eu naturalmente estou emitindo ondas, né, numa frequência de que os nossos receptores, para captar essas ondas, nós temos um receptor específico, né? O ouvido. Nosso ouvido vai captar esta faixa de onda, essa frequência de ondas, né, sonoras. Uma luz, por exemplo, uma imagem que estamos aqui vendo, como ela é transmitida? Através da luz emitida também. Nosso receptor, ouvido, já não serve. Nós precisamos de outro receptor. Neste caso, os nossos olhos são os receptores. Então, na realidade, sempre há um transmissor e um receptor. Nós estamos dando exemplos práticos. Mas no caso do espírito, o espírito é o transmissor e o médium, aquele que é influenciado, é o receptor, é quem recebe a informação. Como? Através de ondas. Ora, mas se eu falo aqui, e alguém lá no portão
pode ser que não me ouça. E olha que eu falo alto. Dizem que baixinho tem o complexo Napoleão de Janeiro. Não sei se ocorre com você, ocorre? Bom, a gente fala, né? Emite os sons com uma certa amplitude de onda e tal, facilita um pouco. Mas é possível que lá no portão ninguém me ouça. Mas como? Se essas ondas saíram daqui, do meu transmissor, e não conseguem chegar a um receptor lá. Simplesmente porque, primeiro, esse tipo de onda, né? Esse comprimento de onda, essa faixa de onda, ela não vai muito longe mesmo. E segundo, o meio de transmissão dela, daqui para lá, é o ar. E se tivesse um outro meio de transmissão que não fosse o ar, chegaria mais longe? Alguém aqui, na infância, a infância sem celular, sem tablet, né? Na infância já brincou com aqueles telefoninhos de colocar na boca? E a gente brincava, né, de fio, de barbante, né? Só os mais, de cabelos talvez mais brancos, eu consigo ainda imaginar, né? Lucídio, não é com você não, os meus já estão quase igual, né? Mas os mais novos, dado ao tablet, não conhecem essas brincadeiras mais antigas. Mas o meio de transmissão ali já era físico. Era através daquele barbantinho, então a gente conseguia lá longe ouvir o que o outro falava, que às vezes até cochichando, mas ouvindo, né? Não estou pedindo aqui para ninguém usar os meios de transmissão, ouvir atrás das paredes, nada disso não. Mas que funciona, funciona, tá? Bom, mudando o meio de transmissão, eu mudo o alcance da minha informação, né? Mas tudo são ondas e percepções. Mas como se a gente diz que o pensamento não tem barreira, não tem fronteira? O som mesmo tem fronteira. Se eu botar aqui, fechar esse ambiente, colocar talvez a parede acolchoadas, lá fora ninguém vai ouvir o que se passa aqui dentro, né? Um ambiente isolado do som. Por que para o pensamento não existe, né? Não se consegue isolar? Porque o pensamento, ele se propaga não através dessas moléculas do ar, é através de um outro meio que ele se propaga, através dos fluidos. Esses fluidos imponderáveis, nós estamos falando aqui dos líquidos e dos gases, que a ciência já mapeou como sendo fluido. Fluidos imponderáveis, né? Intangíveis, que nós não conseguimos pegá-los, tocá-los, a gente até pega, mas a gente não sabe se pegou, não consegue pesar, não consegue estudar. Esses fluidos que estão por toda parte, que a doutrina espírita nos traz, essa informação. Então nós recebemos influências positivas, que partem de espíritos protetores, familiares, simpáticos, aquelas influências que a gente recebe e não se dá conta. A todo momento estamos recebendo essas influências. E também influências negativas, que partem de espíritos sofredores, obsessores, vingativos, ou seja, de inimigos nossos. Ninguém recebe uma influência negativa de um amigo, você vai receber de um inimigo, porque o amigo quer sempre o seu bem. O inimigo não, ele quer te prejudicar de alguma maneira. Seja ele inimigo encarnado, que você, né, adquiriu, construiu ao longo dessa encarnação, ou seja ele desencarnado. Porque aí então ele está até mais apto a lhe prejudicar, porque ele não tem barreiras para ele. De um inimigo físico você pode se esconder, de um inimigo desencarnado dificilmente você se esconde. Ainda há uma barreira. A barreira nós temos através do nosso pensamento, porque ele só encontra eco se a gente permitir. E a gente vai ver isso aqui no decorrer do estudo. Quando os espíritos se comunicam conosco, será que é a todo momento? Bom, aqueles que nos intuem é a todo momento. A todo momento tem alguém emanando, tem alguém do lado daí, Paulo Jorge, cuidado, não tropece na palestra, não esqueça nada, né? E tal, e eu geralmente esqueço de muita coisa. Me lembra aí de janeiro. Eu realmente esqueço, às vezes a gente esquece, esses brancos ocorrem, às vezes com coisas corriqueiras, coisas que a gente estudou no dia anterior, até mesmo no dia da palestra. Aí chega no momento, dá aquele branco. Aí eu peço aos bons espíritos que me intuam, até os encarnados mesmo, né? Então, quando eles se comunicam, o espírito bom a todo momento ele está ali torcendo por você, tentando te sensibilizar. Agora, há um momento que a gente tem essa conexão maior com esses espíritos bondosos. Quando o momento? No estado de vigília,
quando a gente está em prece, a gente muda o nosso pensamento. Em prece, a gente altera, né? A gente esquece das coisas ruins, esquece das brigas do dia a dia. Na prece a gente se concentra, na oração, na prece. E nesse momento nosso cérebro está vibrando só no bem. Nesse momento esses espíritos conseguem se comunicar conosco. E nos outros estados de emancipação da alma, há estados em que nosso espírito, ele sai do nosso corpo, ainda que não completamente, às vezes só se expande esse perispírito, e nesse momento de emancipação, que o mais frequente é durante o sono, a gente já sabe que durante o sono a gente sai do nosso corpo, desdobra. O que é desdobrar? É deixar o corpo lá na cama e sair espírito, perispírito e tal, e ter com o nosso meio, né, de interesse. Quem gosta de estudar, vai estudar. Quem gosta de aprender com um mentor, vai aprender com o mentor. Né? Quem gosta de baile, vai para o baile. Quem gosta de farra, vai para a farra. Cada qual vai para a sua zona de interesse. Durante o sono é o mais comum e todos nós fazemos. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Nesses estados também ocorre a emancipação. A gente vê relatos aí de pessoas que estiveram próximo à morte, né? Em coma. Esses relatos são frequentes, a gente encontra aí muitos. Nesse estado também o espírito se expande e ele vai ter com essa legião de espíritos que ele se afiniza. Durante o sonambulismo, o que é o sonambulismo? O sonambulismo é aquele estado em que eu não estou acordado completamente e nem dormindo completamente. Eu estou naquele estado de sono, né? Andando. Aliás, até que o meio popular nos coloca, através dos desenhos animados, dos filmes, dos livros, né, de que o sonâmbulo é aquele que anda assim, né, com o braço estendido e tal. Você não pode acordar, porque se o cara estiver andando, você tem que deixar ele acordar espontaneamente. Né? Na realidade, isso é tudo folclore. Você pode acordar sim. Da mesma maneira que você não acorda alguém que esteja lá dormindo abruptamente, você não deve acordar ninguém abruptamente, mas deve levar com que ele se desperte, porque se ele não se despertar, aí sim pode acontecer alguma coisa, pode entrar embaixo de um carro, né, acontecer um acidente qualquer em casa, né, pode acontecer. Então, durante o sonambulismo, o espírito também se desprende, ele se expande, o perispírito se expande, pode até se desdobrar mesmo. E o sonambulismo pode ser adquirido também através de transe sonambúlico. Né? O hipnotismo é um transe, né? Leva à emancipação também do espírito, e ele, uma vez emancipado, ele não vê com os olhos do corpo físico, e sim da alma, ouve com os ouvidos da alma, e aí por diante. Então ele tem essas impressões muito melhores, essas influências pode sofrer também muito maiores. Êxtase é um estado de emancipação da alma ainda maior. O êxtase, há várias maneiras de se atingir o êxtase, mas geralmente o uso de droga leva ao êxtase, né? E os movimentos repetitivos, tem muitas seitas que levam através de batidas de tambores ou ingestão de algum líquido e tal. No espiritismo não usa nada disso, tá, gente? Nada. Nós usamos para mudar o nosso estado vibracional, o médium usa somente a prece, a concentração, só isso que se usa no espiritismo. Mas todos esses fenômenos físicos, eles acontecem, físico-químicos, né? Isso é fisiológico, eles acontecem com qualquer um de nós, pode sofrer esses fenômenos. O fenômeno da dupla vista, o que é dupla vista? Eu estou vendo aqui a minha área de visão, mas ao mesmo tempo eu estou vendo acolá, o que está passando, por exemplo, fora dos muros da casa espírita, ou mesmo fora do estado do Rio de Janeiro, né? Ou em qualquer lugar. A dupla vista, eu vi aqui e vi acolá também, é um fenômeno de emancipação. Há o caso de Eurípides Barçanufo, que eu vou ter que ser rápido, meu Deus do céu, que transtorno aqui. Eurípides Barçanufo é um médium do interior de Minas Gerais, muito famoso até hoje, trabalha no movimento espírita, desencarnado naturalmente, que ele tem a data do desencarne dele. Bom, ele quando encarnado, ele era uma pessoa daqueles faz tudo, sabe? Como ele era muito prestativo, chamava até para fazer parto, para auxiliar em caso de doença, ele era professor e tal, pessoa daqueles prestativos mesmo. Um dia, ele estava na sala de aula com os alunos, quando
ele fala para os alunos, olha, vai entrar aqui o fulano de tal, deu o nome do senhor, e muito desesperado, quando ele entrar, vocês o cumprimentem. E os alunos não entenderam nada, mas como que ele ia saber que o fulano de tal, né, na época não tinha internet, nem Facebook, nem WhatsApp, nada disso, né? Como vai saber que se o fulano de tal vai chegar aqui? Mas tudo bem, os alunos acharam estranho, mas naquela época aluno obedecia professor. Daqui a pouco chegou o fulano de tal. E quando o fulano de tal chega, os alunos cumprimentaram e ele, muito desesperado, ele tinha anunciado que ele viria pedir para fazer o parto da esposa dele. Esqueci de falar. Ele tinha dito para os alunos. O fulano chegou, seu Eurípides, eu queria que o senhor fosse à minha casa fazer o parto da minha esposa. Tentei achar uma parteira, não consegui, procurei tudo, não consegui. Aí Eurípides vira para ele e fala, tranquilize-se, amigo. Eu já estive lá há uns 15 minutos. E sua esposa está bem, tranquilize. Mas como o senhor esteve lá, seu Eurípides? Eu vim de lá, só tem um caminho, e não cruzei com o senhor na estrada. O senhor não pode ter estado lá. Aí ele tanto insistiu que Eurípides acompanhou até a casa, né? Chegando lá, mal entraram na casa, e a senhora, que estava lá deitada, com a criança nos braços, muito bem, disse, seu Eurípides, eu não disse para o senhor que eu estava passando bem? Não precisava voltar, não. Ou seja, ele ali, na sala de aula com os alunos, teve um fenômeno de dupla vista, de se desdobrar e ver que o fulano de tal, o senhor, vinha desesperado a caminho para chamá-lo. Antes, porém, logicamente, talvez, né, ele tenha se desdobrado, se materializado, lá feito o parto, não entra em detalhes a história sobre isso, mas ocorreu com ele esse fenômeno de dupla vista. André Luiz e seus livros, né, complicados, mas entre aspas, né? O Nosso Lar todo mundo leu, mas às vezes a gente não lê com olhos críticos, e aqui a gente vai chamar a atenção para alguns detalhes. Missionários da Luz fala do processo mediúnico, né, da glândula pineal, trata com excelência da glândula pineal, fala do processo, como acontece, como ela é a antena do espírito para receber, né, essas comunicações. Nos domínios da mediunidade, diz ali no início logo da obra, de que aquilo ali é uma obra científica. E a André Luiz está naquela missão, né, para estudar a parte científica. E mecanismo da mediunidade, a comparação com fenômenos físicos conhecidos e químicos também, para explicar como funciona o processo mediúnico. Então nós vamos ver aqui rudimentos. Alguém precisa saber física, química? Não precisa. Mas o que a gente precisa saber? Que isso aí é uma coisa normal. Isso é uma coisa que acontece naturalmente e que é um fenômeno que a gente pode produzir também. Bom, como os espíritos se comunicam com os encarnados? A gente já falou que era através de ondas, mas o que são ondas? A gente vê essa onda como aquilo que a gente está vendo na tela ali, né? Essa cobrinha aí desdobrando. Alguém aqui já brincou com uma corda quando era criança? Eu estou falando de brincadeira, estou meio nostálgico hoje, sabe? Aquela brincadeira que a gente bate uma corda no chão e aquela ondinha vai espalhando até chegar lá na parede, aí você bate de novo, a ondinha vai, e se você bater 2 vezes, tem 2 ondinhas, 3 vezes 3 ondinhas, e é legal. Aquilo ali é uma propagação da onda no meio. Toda onda, ela se propaga no meio. Mas o que é a onda? É um círculo. O círculo, a gente vê o círculo, vou fazer assim porque é o contrário lá, né, que é no sentido que vocês estão vendo. Bom, o círculo sai de um ponto, volta ao mesmo ponto. Ah, mas aqui, por que aqui é assim? Uma senoide. Simplesmente porque nós sofremos a influência de uma variável chamada tempo. Se a gente sai daqui num tempo, sobe, desce, como é que a gente vai fechar o círculo se a gente está se deslocando no tempo? Volta, continua, até fechar o círculo. É como se fosse 2 metades, né, do mesmo círculo, sendo que estão deslocados no tempo. Se botar um em cima ou embaixo, vira um círculo certinho. Ondas eletromagnéticas assim funcionam. As ondas podem ser eletromagnéticas e mecânicas. Quem aqui não jogou uma pedrinha no rio, às vezes, né? Tinha aquelas brincadeiras, até de falar um desejo, não sei o que lá.
tudo coisa de antigamente. Hoje em dia ninguém mais joga pedra no rio, até porque o assoreamento pode ser um complicador, né? Mas olha só, então quando a gente joga uma pedrinha, a onda também, ela parte daquele centro e se propaga uma onda física. As ondas da praia são ondas físicas, né? E as ondas na natureza? A natureza gera ondas. Diz-se hoje em dia com a física quântica que tudo vibra. Se eu olho essa mesa que eu estou vendo, ela fixa, paradinha, né? Esse púlpito. No entanto, ele é composto de células, e essas células compostas de átomos, e esses átomos compostos de outras micropartículas, e essas micropartículas não estão paradinhas, estão em movimento. E nos diz mais que a parte física, a gente está vendo física, porque essa energia está aqui em repouso, paradinha, em equilíbrio. Porque se ela tivesse excitada, isso se desfaria. Isso, na realidade, a própria mediunidade trata, os espíritos manipulam isso bem. Nós, a ciência, ainda não está apta a manipular assim tão bem quanto os espíritos. Já há estudos a respeito, mas não se chegou a um denominador comum ainda. Mas a matéria está em constante vibração, pois é constituída de átomos. O elétron, aí vem o elétron. Bom, antes de ver o elétron, vamos ver esse quadrinho mais escuro aqui embaixo, que tem aqui o nome das pessoas que foram os estudiosos que promoveram um certo incremento no estudo da matéria e dos átomos, né? Na época de Kardec, olha a data aqui, J.J. Thomson, né? Viu o átomo como uma esfera sólida ainda. Mas na época de Kardec, os átomos eram só esferas sólidas e mais nada. E olhem que a codificação, quando a gente pega a Gênesis, fala muito bem do átomo, né? Tem os estudos, as conjecturas, as hipóteses, todas ali muito bem documentadas. As hipóteses científicas daquela época. Bom, e ele não tinha esses elementos, a ciência não era evoluída o suficiente para que ele estudasse. No entanto, esses estudiosos aqui, em 1906, J.J. Thomson, esse cidadão descobriu os elétrons. E descobriu que esses elétrons tinham carga negativa e que eles podiam ser removidos de um determinado átomo. Quando era removido, esse átomo perdia o equilíbrio, pois se tornava um íon. Perdia o equilíbrio, que ele tinha carga negativa e carga positiva. Ele se anulava, ele estava em equilíbrio, em repouso, como estão em repouso os átomos de qualquer matéria, né, sólida. Bom, então descobriu mais ainda, tá? Descobriu que havia os elétrons na parte externa da esfera e na parte interna, né, os prótons com carga positiva. Não se tinha mapeado ainda nêutrons nem outras partículas do átomo. Ernest Rutherford, 1911, nos trouxe essa ideia desse modelo planetário que a gente estudou nas escolas, os elétrons em volta do núcleo e tal, aquela coisa que a gente estudou na escola. Mas foi Niels Bohr, em 1913, que, estudando mais, conseguiu mapear o salto quântico, em ver que esses elétrons, para sair do átomo, eles saem, mas ele não sai de uma vez, não sai sempre. Ele pode simplesmente mudar de órbita, não tem aquela órbitazinha, tipo os planetas em torno do Sol? Ele pode simplesmente mudar de órbita e voltar para a órbita dele. Muda e volta. Como muda? Através da excitação do átomo. Como se excita um átomo, né? Uma maneira muito fácil de excitar um átomo é aquecendo uma coisa. Quando a gente aquece um ferro, ele não fica em brasa, você está aquecendo, excitando os átomos do ferro. Então, nesse momento, o que acontece com esses elétrons? Das camadas mais interiores, eles se projetam para fora, para as camadas mais exteriores, e ganham energia. E quando ele retorna à camada dele, ele perde essa energia e gera luz, um fóton. E ao gerar esse fóton, ele gera também uma onda eletromagnética.
Então a natureza produz essas ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Tudo produz, tudo irradia, tudo produz irradiação. Tá? Eu deixo sempre a fonte no rodapé, depois eu deixo o meu endereço, se alguém quiser eu mando esse material para estudar também, com todos os links funcionando. Eu deixo sempre a fonte no rodapé, se alguém quiser pesquisar mais a fundo, pesquise, se quiser discordar, discorde. Aliás, é uma coisa boa discordar, não aceitem tudo, discordem, complementem, é ótimo, tá? Mesmo porque isso aqui não é aula de física, a gente não está aqui para ensinar física, só nem química, para ensinar que isso é um processo natural que ocorre na natureza, mas que nós também podemos provocar. Como se provoca? Nós podemos gerar ondas através de um oscilador LC, que se chama aí vulgarmente. O que é um oscilador LC? É um circuito ressonante, ou seja, eu produzo uma onda através de um circuito elétrico, onde eu aplico uma carga elétrica, tem uma bobina e um capacitor. Através dessa bobina e esse capacitor se carrega e descarrega. Então, em ele se carregar e descarregar, ele produz essas ondas. Eu preciso saber disso em minúcias? Não. Mas eu tenho que entender que isso é natural. Se existe, posso provocar. Tá? Aqui está o mesmo circuito, o capacitor se carregando, ora flui a carga num sentido, ora no outro. Se ele carrega é num sentido, se descarrega é no outro. Tá? E toda vez que ele carrega e descarrega, ele produz esse campo, essas ondas em torno dessa bobina aqui, esse circuito ressonante. Isso é uma bobina. Produz ondas. Essas ondas são importantes. A gente vai estudar circuito ressonante. Como que eu me comunico com o espírito? Ou o espírito se comunica comigo? Através da ressonância. Se eu não estiver vibrando na mesma frequência dele, eu vou estar repelindo as ondas dele. Mas se eu estiver vibrando na mesma frequência, eu vou me tornar um circuito ressonante e eu vou receber essa informação dos espíritos. Falamos de onda aqui só para ilustrar. As ondas elas vão de comprimento de onda bem pequenininho, à esquerda, porque quem está vendo a transmissão certamente não vê os sinais que eu estou fazendo na tela, mas de um comprimento de onda bem pequenininho, que indica uma onda de alta frequência, altíssima frequência, até aí o comprimento de onda vai aumentando, são as ondas de baixa frequência. Então a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Não preciso saber disso, isso é coisa lá do ensino médio. Eu já passei por lá já tem muito tempo, tá? Também muita coisa já passa batido, né? Mas então aqui, de alta frequência, tem os raios gamas, né? A gente vê os elementos radioativos, né? O césio, por exemplo. Tem os raios X, que são provocados com circuito eletrônico, né? Um tubo de raios catódicos, né? O ultravioleta até chegar na fase visível. Eu consigo ver o raio-x? Não, só consigo ver o que tiver nessa fasezinha aqui. E nessa fase tem uma ampliação aqui, que vai da frequência mais alta, o ultravioleta, do violeta, a gente só vê o violeta, o ultravioleta está aqui, pro lado de cá, né? Do violeta até o vermelho, que é a cor de mais baixa frequência que eu vejo. Então, o violeta de altíssima frequência, o vermelho de baixa frequência. Abaixo do vermelho é o que a gente chama de infravermelho, o controle remoto da nossa TV, de infravermelho. A gente não consegue ver aquele foco do controle remoto, mas a TV, que tem um receptor adequado, vê aquele foco, né? Bom, então, só para a gente entender, depois vem as ondas de rádio, TV, FM, falando em rádio, tá? Ninguém vai sair daqui procurando um rádio em casa, desmontar para ver se é assim que funciona, não, porque não é assim. Isso aqui é um circuito em bloco, só para a gente entender mais ou menos como é que a coisa funciona e por que eu estou falando isso. Gente, eu não estou tirando isso do nada, não. Isso está lá em Mecanismos da Mediunidade. Você não precisa procurar livro de física, vão em Mecanismos da Mediunidade. Tudo isso que eu estou falando aqui está lá. Tá? Bom, temos ali um microfone à esquerda, em cima, e um circuito aqui, transmissor. Transmissor de quê? De ondas de rádio. Um transmissor de ondas, não importa de que ondas. Quando eu falo, eu estou transmitindo ondas sonoras. Mas aqui a gente está transmitindo uma onda que eu não consigo ouvir, ondas de rádio. Por que ondas de rádio? Porque elas chegam mais longe. A minha voz para ali no portão, mas a onda de rádio vai muito mais longe, né?
Bom, então, aqui as ondas de rádio, o transmissor está transmitindo as ondas normaisinhas aqui, olha. A amplitude está aqui, a altura, e o comprimento de onda é o comprimento de uma onda até a outra, até formar um círculo, tá? Bom, quando eu ligo essa chavinha aqui tem a voz, ó, um som baixinho. Olha que esse aqui a frequência é mais alta, ó. Esse som aqui está um som de baixíssima frequência no microfone. Quando eu ligo esse microfone num transmissor, o que que eu faço? Essa onda que estava indo, mas era um ruído branco que não se ouvia, né? Só o rádio recebia. Agora ela leva a minha onda de voz montada nela, ó. Observaram? Essa onda que está aqui, ela vai montada na outra onda. Isso aqui é o que a gente chama de amplitude modulada. Lógico, tem também o FM, frequência modulada, que em vez de ser na amplitude, a amplitude fica desse tamanho certinho e ela mexe no comprimento da onda. Mas não vamos entrar nisso, tá? Há indícios de que o nosso cérebro ele funcione do modo analógico. Tá? Se fosse no modo digital, o que é digital? Se eu tenho uma matriz, né, de linhas e colunas, a quantidade de pontos de interseção que eu tenho, aqui eu tenho um ponto só, interseção dos meus dois dedos. Se eu tenho aqui, eu já tenho 2 pontos, né, de interseção. Numa matriz, por maior que seja, ela é finita. E o nosso cérebro, a quantidade de combinações que ele faz, é infinita a quantidade de combinação. Então, há indícios científicos de que nosso raciocínio trabalha de modo analógico. Bom, então, as ondas vão montadas, tá? Para que isso serve? O pensamento assim também se transmite. Pensamento e ondas mentais. A ação dos espíritos sobre o fluido, eu já falei disso. Por que ele vai mais longe? Porque não é o ar que ele utiliza os fluidos, tá? A gente também transmite, nosso cérebro é um transmissor, e a gente tem a irradiação mental. O transmissor de rádio irradia ondas eletromagnéticas, o nosso cérebro, ondas mentais, tá? Lembra daquele campo que eu falei para a gente memorizar em torno da bobina? Toda vez que se ligava a chavinha, gerava um campo magnético. Olha aqui, a gente tem uma pilha. Quando eu fecho essa chavinha que tem aqui em cima da pilha, vai passar por aqui uma corrente e esse marcador aqui vai assinalar que está passando uma corrente, tá? Imagine que ela esteja fechada, tá? Se eu fechar essa chavinha aqui, esse marcador do lado de cá, esse aqui vai marcar e o do lado de cá vai marcar também. Mas como que ele vai marcar? Se ele não tem contato nenhum aqui. Ele está isolado, né? Por que ele vai marcar? Exatamente por causa da indução. Quando eu faço passar uma corrente aqui, ele gera aqui um campo magnético que vai influenciar esse outro do lado daqui, que aparentemente não tem nada a ver. Ah, mas então como que os espíritos se comunicam comigo? Através da indução. Eu não estou ligado ao espírito diretamente. Não tem nenhum fiozinho daqui me ligando. Eu ia falar minha sogra no além, mas não vou falar não. Minha esposa está aqui. Vamos botar um parente meu da minha parte desencarnado lá no além, que fica melhor, né, Lucídio? Não se deve brincar com coisa séria. Mas não tem nenhum fiozinho ligando aqui. Mas vamos dizer que ela queira me influenciar de alguma maneira. Precisa de fiozinho? Não precisa. Se ela tiver essa capacidade, ou esse ente querido tiver essa capacidade, que eu falei assim da minha sogra, mas é um ente querido, viu? Tiver essa capacidade, através da indução, se eu vibro na mesma frequência, ela consegue fazer passar o que ela está transmitindo para mim, sem contato físico nenhum. E a gente verá isso aqui um pouquinho mais à frente. A gente tem isso aqui melhorado. Esses transformadores, o nosso carregadorzinho de celular é basicamente isso aqui. Tem um primário ligado na tomada, cheio de espiras, fininho, e um secundário com poucas espiras ligado lá no carregador. Lógico, tem ali o retificador, tem os filtros, etc, etc. Mas, a grosso modo, é assim que funciona, através da indução, sem contato físico, tá vendo? Não tem contato físico, através da indução, de um campo magnético. Bom, há estudiosos que nos fazem essas afirmativas como esta. Existe uma corrente de ondas suscetíveis de
reproduzir suas próprias características sobre uma outra corrente mental que passa a sintonizar com ela. Está vendo? Um estudioso da área espírita, também da área médica, né, nos falando que existe uma corrente de ondas que são suscetíveis de reproduzir suas próprias características sobre uma outra corrente mental que passa a se sintonizar com ela. Ou seja, precisa da sintonia, de vibrarem na mesma frequência. Expressando qualquer pensamento em que acreditamos, estamos induzindo os outros a pensarem como nós. A aceitação que os outros fazem de nossas ideias passa a ser uma questão de sintonia. Se eu convenço alguém de alguma coisa, olhei para Djanira só por olhar, viu, Djanira? Né? Convenço alguém de alguma coisa e aquele alguém aceita o meu argumento, ele entrou na minha sintonia. Gente, quem aqui nunca comprou alguma coisa que não queria comprar? Hã? Tem alguém aqui? Hã? Tem algum inocente? Não tem, porque a gente, se o vendedor é hábil, isso aí é técnica de rapport, né? Eles estudam isso, essa frequência, ele entra no nosso mundo. A partir do momento que ele entrou no nosso mundo, na nossa frequência, você é capaz de levar até a loja inteira. Então, cuidado com esse negócio de sintonia, tá? E quem disse isso não é Paulo Jorge, não. Paulo Jorge está só repetindo aqui. Foi no Borro Orlando Facuri, né? Procurem estudar matérias desse senhor, né? Ele é um estudioso, uma pessoa da área médica, pesquisador profundo, né? Tem uma legião de publicações dele, dá para a gente estudar a vida inteira, se a gente quiser, só matérias dele. O que é mediunidade? Está lá em O Espiritismo de A a Z, que era uma série de livros, não tentem comprar porque não tem mais, né? Está esgotado. Mediunidade é um dom que possibilita a criatura humana de qualquer religião, tá? Não precisa de religião, veicular pensamentos e ideias dos espíritos. E lá no livro dos médiuns, diz que não é todo mundo que é considerado médium, só quem tem essa capacidade mais desenvolvida, mais ostensiva. Tá? Não vou ler o texto na íntegra, porque o relógio está inclemente comigo. Mas está lá no livro dos médiuns. Aqui vamos falar novamente de receptor para a gente entrar no médium, tá? O receptor, a sintonia. A gente falou do transmissor, como se transmite uma onda montadinha na outra para ela alcançar mais longe. Mas depois como é que eu desmonto? Como é que eu vou apiar essa onda? Né? Para poder pegar só o útil. Olha como é. Deixa eu tomar uma aguinha que ninguém é de ferro, né? Bom, vemos aqui na parte superior a tal onda de rádio, aquela que vai mais longe porque é de alta frequência. Vemos aqui uma comprimento de onda longo, portanto de baixa frequência, uma onda de voz, uma senoide, né, emitida talvez por uma flauta. A flauta emite uma senoide perfeita, flauta doce, né? Então, uma onda, né, uma senoidal emitida aqui, né, por um aparelho sonoro. Para eu fazer com que esse som chegue mais longe, eu tenho que montar ele em uma outra frequência. Então, nessa onda de rádio eu montei. Tá? Isso quem fez foi o transmissor. Rádio, não sei, PR, não sei quantas lá, montou, e eu aqui com o meu radinho de pilha vou ouvir. Como funciona? Não adianta quebrar o rádio de pilha em casa, não, vocês não vão achar isso. Isso aqui é um diagrama de blocos, tá? Bom, ninguém tem mais nem rádio de pilha, né? Estou aqui falando coisa que eu não precisava nem falar. Bom, coisa do nosso tempo, Jair. Fazer o quê, né? Está ultrapassado. Bom, mas o conceito funciona. Aqui nós temos aquele tal circuito ressonante. Se lembram? A ressonância eu boto uma frequência. Mas como é que eu vou sintonizar com a frequência da rádio? Olha, se lembra daquele capacitor que carregava, descarregava, carregava, descarregava? Ele está aqui. Só que ele aqui é um capacitor variável, ou seja, eu posso mexer nele e sintonizar. Se lembra que os rádios de antigamente, né, tinha um botãozinho que a gente mexia, às vezes era uma coisa difícil sintonizar uma estação bem sintonizada e tal, né? Mas a gente mexe nesse capacitorzinho aqui, né, para botar o quê? Esse circuito trabalhando numa frequência que ele vai pegar só a onda da rádio que eu quero, vai deixar as outras. Ah, mas pode misturar a onda?
os rádios antigos até misturavam, né? Que a gente às vezes queria sintonizar uma rádio. Um dia eu estava indo, acho que até já contei isso, para o Rio, peguei carona, né, com uma pessoa de uma outra religião, um pastor, né, um amigo meu, mas de outra religião, e o pastor queria me salvar daqui ao Rio, tentando me salvar, né, e eu querendo ouvir a rádio, né, e o pastor querendo me salvar, eu não quis, né, e aquela interferência de comunicação. No rádio acontece a mesma coisa, às vezes a gente está sintonizando uma rádio e entra aquela outra no meio, você querendo ouvir uma coisa e entra outra, e você não está querendo ser salvo naquele momento. Você queria ouvir o jogo do seu time, mas entrou, sei lá, uma música cristã, que é ótimo, é uma beleza, mas na hora do gol do seu time, não interessa, né? Aquela hora não é a hora que você quer. Bom, mistura, mas esse circuito tem essa função. Retifica, para que retifica? Aqui é a onda toda misturada. Aqui ela retifica para pegar só a parte superior, não precisa disso tudo, pegar só a metade. Da metade, eu tenho aqui a onda ainda montada, a frequência, né, montada baixa na frequência de alta. Eu tenho aqui um filtro passa baixa, só me interessa ouvir a onda sonora, eu quero ouvir a minha flauta. Eu não quero ouvir a onda de rádio, não quero ouvir nada misturado, eu quero ouvir a flauta. Então o que eu faço? Eu aqui jogo a alta para fora, que eu não me interessa a alta, isso aqui é um filtro passa baixo, e aqui nos meus ouvidos, nos fones de ouvido, só vai chegar a mesma onda que entrou aqui, tá vendo? Que entrou aqui lá no transmissor. O que isso importa? Para que é assim? O que isso importa no processo mediúnico? O processo mediúnico, o médium funciona de maneira análoga a um receptor de rádio. Bom, temos aqui algumas informações que eu vou ser bem rápido. Aqui tem a glândula pineal, né, a tal glândulazinha escondidinha lá no meio da sua cabeça, lá entre, né, no meio do seu cérebro, bem no meio, né, tem o cérebro dividido em duas partes, no meio lá escondidinha atrás, tem essa glândulazinha pequenininha do tamanho de um caroço de laranja, né, mas ela tem esse nome pineal porque ela tem o formato de pinha, de uma pinha mesmo, então o nome vem daí, né. Só para comparar que tem a pituitária. Mas não interessa, é através desta aqui que nós recebemos as informações. Essa glândula foi ignorada durante muito tempo pela ciência. Sabia-se que ela tinha um papel no amadurecimento, isso antigamente, no amadurecimento sexual do ser, né? Depois descobriu-se que, depois desse cidadão aqui, antes de falar aqui, deixa eu falar dele aqui, né? René Descartes conseguiu separar o corpo da alma, não tem como entrar nisso aqui, mas ele conseguiu fazer a igreja da época ver que corpo era uma coisa, a alma era outra. E que a maneira, o esquema que ele elaborou, quem fazia essa conexão era a glândula pineal. Desde 1641, isso já era mapeado e René Descartes notou. Pouco depois, naquela época mesmo, descobriram um hormônio chamado melatonina, e que esse hormônio, na criança, ela tinha mais em torno dessa glândula, e impedia, esse hormônio, essa glândula é muito importante nos ciclos circadianos, ou seja, nosso corpo ele obedece a um ciclo de vida. A gente acorda, a gente tem a hora de comer, a hora de dormir. A gente sofre influência da luz, do sol, da pressão, do calor, várias coisas. Essa glândula aqui, ela é uma receptora para o circuito de luz. Então, ele, através dos olhos, olha, quem mapeou foi Descartes, 1641, sensibilizava essa glândula, e essa glândula trabalhava nesse ciclo biológico do ser humano, né? Influenciava muito esse ciclo. Então é ela, esse receptor atribuído, né, a essa conexão da alma com a parte física. Este receptor nosso, que nos médiuns é mais desenvolvidos, já há constatação científica disso, estudos, né, indícios, de que no médio essa glândula se desenvolve mais, é coberta de certos cristais e tal. Só para a gente saber. Vamos à sintonia. Lembra do radinho que a gente mexia para lá e para cá? Como eu mexo com o meu sintonizador que está aqui, com a minha glândula, com a minha frequência mental? Como?
Seria tão bom se eu tivesse um botãozinho, né? Mas não tenho, não adianta mexer na orelha, no nariz, não vai funcionar. O que funciona é a minha concentração, a minha prece, o meu bom pensamento. Aí eu mexo. E funciona mais ou menos assim. Se eu estou, o médium está vibrando aqui, um tipo de onda, olha o tipo de onda desse. Ele está sintonizado com um espírito elevado aqui, vibrando outro tipo de onda, ele vai bloquear. Ó, tá vendo? Bloqueou o espírito daqui. Mas esse espírito aqui, maldoso, vibrando o mesmo tipo de onda do médium, ele vai sintonizar, vai haver a comunicação. No mesmo onda, a parte de baixo. Este aqui está vibrando esse tipo de onda, o espírito elevado, e o médium vibrando também o mesmo tipo, ele vai sintonizar. Aqui em cima bloqueou, aqui embaixo sintonizou. Com o de cá, com o espírito maldoso, vibrando um outro tipo de onda, ele vai bloquear, porque a vibração do médium é diferente. É assim que funciona, isso é um esquema, gente. Não é o formato da onda que determina, é a frequência, uma série de coisas. Mas só para a gente entender que a vibração do médium é de fundamental importância para a sintonia. Ah, então o médium bom não tem que se sintonizar com o espírito ruim? Tem. Ele tem que se sintonizar também com o espírito, né, mais comprometido com o mal, porque compete a reunião doutrinária. A gente vai falar disso aqui se eu tiver tempo. É através da meditação que a gente regula esse nosso receptor. Os médios podem ser definidos em médios de efeitos físicos, aqueles que promovem mudança de objeto de lugar, etc, etc. E os médios de efeitos inteligentes. Por exemplo, as psicografias, né, da codificação espírita foram efeitos inteligentes. As psicografias que acontecem nas casas espíritas, efeito inteligente. As psicofonias, efeitos inteligentes e aí por diante, tá? Não vamos mapear aqui tudo. Já se falou aqui também que é um processo químico-físico, ou seja, o perispírito do médium se emancipa, do espírito também, e através desta comunicação, desse toque perispírito a perispírito, essa comunicação é mais efetiva. Ah, mas eu não disse que podia um lá não sei aonde se comunicar com outro aqui? Pode. Mas se essa comunicação for mais pertinho, mais tocada perispírito a perispírito, ela se dá de uma forma melhor. Quanto mais tocados esses perispíritos, mais melhora essa comunicação e mais intensa ela será. Não é objeto do nosso estudo, isso é um seminário que a gente tem sobre isso, e aqui, infelizmente, não dá para abordar. Mas só para a gente entender que isso aí é um processo físico-químico. Isso acontece naturalmente, tá? Nos domínios da mediunidade, é um livro que, como eu disse, quando Aulus recebe André Luiz, né, ele recebe, entregue por Clarencio, né, ele estava sendo orientado por Clarencio antes, ele recebe para um curso rápido de ciência mediúnica. Mas não é tão rápido assim, porque são muitos temas abordados, vou falar aqui só algum. Então ele vai estudar a mediunidade, como é o processo, vai ser apresentado um aparelho chamado psicoscópio, que passa no médium assim de janeiro. Diz se o médium está pronto, se ele hoje pode, ele está ok e tudo. Os espíritos, né, trazem esse materialzinho e sabe qual tipo de espírito que aquele médium tem condição de atender, ou se ele não está em condição de atender ninguém. Esse aparelhinho faz um diagnóstico do médium na hora. Né? Fala a equipagem mediúnica, vê essa ficha dos médiuns, quem está capaz de fazer isso, fazer aquilo, para direcionar as filas. Né? E no serviço, fala dos oradores. Os oradores que estão aqui fazendo palestra, é com uma responsabilidade enorme, também fica com uma carga enorme em cima, porque tem a responsabilidade de ligar e desligar, como se tivesse um eletricista ligando e desligando chaves na cabeça de cada um. Cada um vai dar os curtos-circuitos, né, independentes aí, mas o papel do orador é ligar e desligar essas chaves. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas ligações, né? Devo lhe dizer para você, vou dizer para vocês, hein? Porque eu certamente já provoquei muito curto-circuito. Psicografia, fala das psicografias, né, a escrita consciente da sonambúlica, aquele estado, né, meio sono, meio acordado. Fala do desdobramento e serviço de alguns médicos que se desdobram e vão tratar do paciente, né, resgatar um obsessor, ver o entorno, olhar o ambiente desdobrado dentro da própria
reunião, da clarividência e da clareaudiência. O que é clarividência e clareaudiência? É o que o nome já diz, é ouvir claramente e ver claramente, ver além do que eu vejo fisicamente, ouvir além do que eu ouço fisicamente, ou seja, através da minha expansão, do médium expandido, naturalmente, ele pode ver melhor e ouvir melhor. Fala da psicometria, tem um episódio que André Luiz, ele pede o orientador, o Aulus, para que André Luiz toque alguns objetos, André Luiz Espírito, toque alguns objetos dentro do ambiente, da sala de reunião mediúnica, que se passa no interior, essa primeira cena aqui, no interior de uma sala de reunião com 10 pessoas, dos quais só 4 médiums estavam realmente habilitados, os outros 6 estavam assim, parcialmente. Bom, então ele pede que toque, através do toque com os objetos, André Luiz tem aqueles insights do que aconteceu no decorrer, a história daquele objeto, que esse objeto pertenceu a não sei quem, não sei lá, andou por ali. Às vezes, através disso, da psicometria, que é um fenômeno, né? É um fenômeno da mediunidade, através da psicometria, há pessoas, há sensitivos, que têm essa característica, e eles conseguem visualizar cenários com essa psicometria. Isso aí a gente estuda melhor, naturalmente, né, no seminário. A mediunidade, ela pode ser transviada, fala desses desvios da mediunidade, e fala, sobretudo, este livro nos alerta do poder que tem na prece. Nossa sintonia, gente, é a prece. A prece é nosso maior instrumental, e muito mais coisas, né? Mas só para não deixar perdido, e a gente já está encerrando, a reunião mediúnica, muitos vêm à casa espírita e não sabem que existe a reunião mediúnica. Ou se sabe, perguntam, para que serve? Será que é para botar o nomezinho? O que acontece quando eu boto o nomezinho ali e peço para irradiação? Bom, a reunião ela é composta de médiums e as outras pessoas que trabalham. O dirigente, os dialogadores, os médios e a sustentação. O dirigente, aqui na nossa casa, por exemplo, funciona assim na maioria das casas. Fica numa posição central, né, de modo que ele consiga controlar tudo. Ele é o responsável por controlar a parte física da reunião. Os dialogadores, as pessoas que conversam com os médios que estão recebendo os espíritos, instruem esses espíritos, orientam esses espíritos, né? Dialogam com ele, que às vezes o espírito só quer falar. Às vezes é uma catarse, ele só quer colocar para fora, né, alguma coisa que ele tenha retido, que ele não consegue, e os espíritos por si só não conseguiram tratar, e ele se manifesta para isso. Às vezes é algo mais profundo, tá? Há vários tipos de atendimentos. Esses médios colocam-se em posições estratégicas ao redor da mesa. A mesa está aqui branquinha, mas não precisa de ser branca, não. A rigor não precisaria nem ter mesa. É uma questão de organização, tá? Não existe esse negócio de mesa branca, isso tudo é coisa, né, de um passado, de atavismo, isso não existe, tá? É uma reunião comum como outra qualquer, onde é reservada, naturalmente, ela não é pública. E lá no fundo ficam as pessoas vibrando pela reunião, a sustentação. Todos nós doamos energias, todos nós. Nós estamos aqui, estamos doando energia. Nós estamos recebendo e também doando. Não nos damos conta. Mas esses irmãos que estão ali na reunião mediúnica, eles vão ali para doar, né? Eles doam essa energia para promover a ambientação, os elementos que a gente não consegue mapear fisicamente, mas que estão necessários na reunião. Gente, uma reunião, ela é um ser coletivo. Tem a parte espiritual, que é essa parte superior aqui, ó, né? O dirigente espiritual cuida da parte espiritual, está tudo em mecanismo da mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade, nos domínios da mediunidade explica isso assim muito bem, tá? Então o dirigente espiritual, através da capacidade dos médiuns, ele distribui o trabalho, né? O trabalhador espiritual tem auxiliares também que estão ali conduzindo aqueles irmãos que precisam ser atendidos. Então tem o médium, né, tem um contato com o espírito, e esse contato ele é um ser coletivo, isso não ocorre, né? Quem está ali dirigindo, dirige a parte física, mas na realidade a coordenação espiritual ela é superior. Bom, esse é o nosso fim do nosso trabalho, mas eu gosto de encerrar com uma historinha, né? Gostaria de começar também, através dos percalços, ele não começou, vamos encerrar então, né? Certa vez um amigo meu, professor,
também palestrante espírita, né? Mas professor, e ele contou-me de que estava na sala de aula e numa comunidade onde tinha irmãos de outras religiões, chega uma moça muito afoita, né? Muito, coitada, em aflição, querendo falar com ele, conversar com ele. Porque não sei se vocês sabem, né? O espírita, às vezes a pessoa não vem à casa espírita, não conhece a doutrina, não quer conhecer, mas aborda a gente nas situações mais incríveis possível. Basta o calo apertar o sapato, apertar o pé, que vão se consultar com o espírito. Foi se consultar com ele. Professor, eu estou vendo a minha avó. A minha avó faleceu recentemente, estou sentindo muito, chamo por ela, e eu estou vendo a minha avó. Aí eu fui falar com o líder religioso, né, da igreja dela, foi falar e ele disse, minha filha é o diabo. Mas ele disse, mas eu estou vendo a minha avó. Parece a minha avó, eu queria tanto falar com ela, minha filha é o diabo. Ele está fantasiado da sua avó, para te cativar, mas é o diabo. E ela não, coitada, teve que aceitar, porque foi uma imposição, mas aquela aflição perdurou, e ela foi se esclarecer com esse professor. Aí o professor explicou que os espíritos tentam se comunicar. Se a gente evoca coisa que a gente não deve fazer, evocar aqueles que se foram, porque a gente tem que dar a chance deles se desligarem da gente, porque a vida continua, eles vão continuar entrelaçados a nós, vão continuar emanando, se comunicando através dos processos que a gente já aqui viu, mas a gente tem que deixar que eles encontrem os seus amigos, os amigos que desencarnaram, que tomem o seu rumo. E ele explicou isso para ela, mas que através da evocação dela, ela estava impedindo que a avó dela se desligasse, coisa que a avó precisava fazer, se desligar, né? Aí ela entendeu o processo, mas perguntou para ele, curiosa, mas professor, então, na sua casa espírita, não chegam aqueles espíritos assim, raivosos, aqueles espíritos irritados, aqueles que chegam dizendo que vão quebrar tudo, né, irados, parecendo o próprio diabo? Ele disse, chega sim, minha filha, mas aqui nós os abraçamos e chamamos de irmãos. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos ampare.